Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que seguem este canal. Desde já peço que deixem o seu like, se inscreva no canal. Se você tem interesse em estudos bíblicos, versículos sobre versículos, capítulo por capítulo da Bíblia, este é um canal, deveria ser o canal da sua preferência. A gente, neste canal, se esforça para estudar a Bíblia versículo por versículo e tentando deixar o próprio livro, a própria carta, a própria escritura falar aos nossos corações. Nós estamos agora então com o capítulo de Hebreus. Estamos no capítulo 11 de Hebreus. Falamos vez passada dos versos 1 até o 7, certo? Agora vamos então falamos a primeira e a segunda parte de versos 1 até o 7. Vamos entrar a uma terceira parte que vai falar, né, que vai desde os versos 8 ao 22, certo? Ainda vai ter uma quarta parte que vai ficar para outro vídeo, para não ficar tão pesado, certo? Então o capítulo 11, ele vai falar sobre o testemunho, né? Durante todos os períodos da história, Deus sempre separou seus testemunhos e os confirmou, e confirmou o padrão de fé, né, o modelo de fé, a essas pessoas que ele quis se apresentar, né? Então, no capítulo 11, do versos 8 ao 22, ele vai abordar o testemunho do exemplo dos patriarcas, ele vai descrever um pouco desse dilema e da vida de fé e de testemunho que tiveram de Deus, da fé e do testemunho que tiveram de Deus, né? E como Deus fez deles próprios através de sinais e prodígios, certo? E através da própria vida, do testemunho, né, desse patriarca, como ele se revela e como é a fé, certo? Como é o modelo de fé. Através dos patriarcas, né? Essa parte possui os subtítulos a seguir: A, B, C e D. 4 pontos. Né? O ponto A vai falar: a fé é o testemunho que moveu, né? Foi o motor que moveu a obedecer a Abraão, Isaac e Jacó. Versos 8 ao 10. Hebreus 8 ao 10. Foi essa fé, essa fé que tem base, né? Abraão já havia experimentado, né, por conta própria, e já vinha escutado dos seus antepassados a respeito desse Deus de Sete, a respeito de Noé, a respeito dos seus antepassados. Esse Deus que foi novamente invocado, que livrou o seu antepassado Noé, e já vinha se revelando seus antepassados, esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Versos 10 fala, 8 ao 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A princípio, no seu início, seu contato com Deus, Abraão não sabia, porque Deus disse: vai a uma terra que te mostrarei, né? Vai, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. E ele foi. Foi andando
confirmando. Deus se revelou a ele, confirmou qual era a ordem para ele, e ele obedeceu. A fé é obediente, certo? A fé é obediente. Seja frio, seja sol, seja com gosto ou com desgosto, a fé, ela obedece à voz de Deus. E a fé tem seu próprio testemunho, seja histórico, seja agora. Nesse caso, para Abraão, Isaac e Jacó, foi um do agora, um sinal do agora, e confirmou as atitudes e a postura deles. Disse na tradição judaica que Abraão era filho de um dos principais generais comandantes do exército lá do rei da Babilônia, né? Um rei aí que mandou construir a Babilônia. Só que era politeísta, né? Ele era politeísta. Aí Abraão sempre, por graça de Deus, teve essa questão. Mas por que tanto deuses? Não deveria ser um só? E se esses deuses são todo poderosos, por que eles têm que ficar acendendo vela para eles? Eles são todo poderosos para ser autossuficientes? Ele sempre ficava questionando seu pai por isso. E seu pai não questionava isso, apenas seguia o ritual de cada deus, acendia as velas, fazia os sacrifícios. Aí um dia ele fez um teste com todos esses montes de deuses, né? E não sei o que aconteceu, a história não me lembro agora, que os deuses estavam todos caídos, as estátuas, obviamente. E ele tinha feito um teste, né? Para ver se eram deuses de verdade. E nada ocorreu. Nem cheirou, nem fedeu. E ele então trouxe essa questão ao seu pai. Seu pai ficou irritado com ele. Falou para ele respeitar os deuses e a cultura. Beleza. Só que isso, né? Como esse pai de Abraão era muito fiel a esse rei da Babilônia, apresentou essa questão ao rei da Babilônia. O rei da Babilônia se irritou e mandou jogar então Abraão num caldeirão, né? Por isso que se chama Ur dos Caldeus, porque tinha caldeiras ali, né? Era um povo que mexia muito com ferro, com metais. Era um povo muito avançado, de tecnologia muito avançada para sua época. Então jogaram Abraão naquele caldeirão, aquele forno, né? Aquele forno. E diz que o Deus verdadeiro, que Abraão já vinha ouvindo a voz dele, que Abraão já vinha sendo impelido a fazer esse teste com esses outros deuses, estava impelindo Abraão a essa fé correta, o protegeu do fogo. Só que esse rei era tão contumaz e era tão terrível, tão idólatra, que ele vendo o livramento de Abraão, certo? Lançou seu irmão no fogo. E o seu irmão disse: eu creio que o Deus que protegeu meu irmão Abraão vai me proteger. E se não me proteger, eu creio nesse Deus, porque eu tenho o testemunho de que protegeu meu irmão. E o irmão mais velho de Abraão foi jogado na fornalha e perdeu a vida, morreu. Como um dos primeiros mártires nessa história apócrifa, certo? Do livro de Rachar, certo? Por isso, então, compelido pela culpa, compelido pela tristeza, né? Compelido por se sentir responsabilizado pela morte do seu irmão, Abraão, então, chama o seu sobrinho e as suas filhas e a sua esposa e os leva junto para aquela terra que eu tinha prometido. E a gente sabe o resto da história. Tem esse detalhe. Por que ele leva, né? E essa história meio que explica, né, esse pré-testemunho e fé que Abraão já havia sendo trabalhando, que Deus já havia trabalhando na vida dele. Certo?
Isaac e Jacó. Pela fé, versículos também, eu falo aqui dos versículos 17, 19. Fala assim: pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Né? Então, essa fé que moveu Abraão, foi também passada para Isaac. Né? Isaac se rendeu também a essa fé. Isaac também se entregou a essa fé e se deitou, né, naquela mesa de pedras, né, montadas ali para ser sacrificado. A fé bíblica é testada. A fé bíblica tem seu testemunho, tem seu embasamento, e essa fé obedece, seja a favor ou contra aos desejos e aos planos daquele que recebe a graça desse testemunho, ou seja, os que Deus quer salvar. Então, essa pessoa responde com fé, obedecendo, independente das circunstâncias internas, das situações internas ou externas. Essa pessoa obedece. Isaac obedeceu, se humilhando, se entregando. Abraão obedeceu, fazendo o ritual até o ápice do final de empunhar uma faca, e quando foi sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e lhe disse: não faças, não faças isso com o menino. Veja, né? E tinha um cordeiro ali engatado pelos chifres no arbusto, no espinheiro. E assim Isaac é substituído pelo Cordeiro de Deus para fazer descendência a Abraão, certo? Isaac também viveu uma vida de fé, teve suas falhas, mas conservou na graça e na misericórdia do Senhor, Deus dos céus e da terra, né? Conservou essa fé em Deus e no seu descendente, certo? Continuando aqui, a fé é testemunho de Sara, versos 11 e 12. Diz aqui: pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceder e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inúmera que está na praia do mar. Né? Abraão e Sara viam esse dilema de serem inférteis e, além disso, de estarem uma idade muito avançada, né? Mas Deus, quando Ele promete, não importa quanto tempo isso possa demorar. Pressupõe-se nas contas ali que foi ao redor de 13 a 14 anos, desde o tempo que Abraão saiu até o nascimento de Isaac. Mas Abraão arrependeu-se das suas formas de falta de fé, né? Arrependeu-se da sua incredulidade disfarçada e esperou em Deus, né? Crendo e louvando a Deus. E então Sara recebeu de Deus essa promessa, essa confirmação, e assim então recebeu o seu Isaac, sua promessa. E deste Isaac veio Jacó, né? E de Jacó veio os 12, e os 12 veio a multidão, que se multiplicaram no Egito. Todos eles sabiam a promessa que Deus tinha feito a Abraão, de lhe fazer descendência
e uma nação numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Então Deus chama as coisas que são como se não fossem. Chamou Abraão, um pagão, para apartar para ele uma nação, um povo, uma raça, para que dele viesse o ponto central de todas as escrituras e o ápice do cumprimento da lei. Cristo Jesus, o Messias. Né? É através dessa linhagem viria então o Messias. Não podemos ficar em círculos falando apenas das histórias, dos sinais que essas pessoas viveram, se não se encerrarem em Cristo, se não mostrarmos Cristo na história. Isaac, filho da promessa, Jesus, o prometido, o Cordeiro de Deus que substituiu a descendência de Abraão e a descendência deste pagão, né? Porque não existia lei ainda, nem ritual para se aproximar de Deus, era o início de tudo. Então, desse pagão. Então, o Deus Todo-Poderoso dando seu Cordeiro para trazer filhos e multidões de uma nação, de uma nova raça para Deus. Porque para aquela época era uma nova nação, uma nova raça, estava se iniciando ali, dedicada a Deus. Então, nessa nova aliança, Jesus, através de Cristo, através deste Isaac, Deus traz uma nova raça, um novo povo, que estão aproximados pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus prometido. Certo? Vejam como Cristo aparece. Vejam como Cristo encerra toda a ideia do Antigo Testamento. Certo? Versos 13 ao 16. O ponto C fala desejo e pertencimento da fé. Versos 13 ao 16. A fé tem um desejo e um pertencimento. Nos dá o sentido de pertencimento. Certo? Fala assim, ó. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade para retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Um dos desejos mais grandes depois de estar com o seu Criador, com o seu Senhor, o Salvador, é de viver, morar nessa cidade. De todos esses que deram testemunhos no Antigo Testamento e desta nova aliança, desses mártires do primeiro século, desses apóstolos, dos discípulos de Cristo, dos irmãos do primeiro século, todos eles tinham em comum o pertencimento, o desejo de estar na pátria celestial e o pertencimento, a identidade de que não somos mais desta terra, não seguimos mais os moldes dessa terra. Somos como se fôssemos exilados de nossa pátria, como estrangeiros, peregrinando, passando, não se fixando no lugar. Mas nosso pensamento está fixo nesse lugar onde habita a paz e a plenitude de alegria e de satisfação, que é a Nova Jerusalém, né? Essa pátria que Deus construiu para aqueles que se aproximam através dele, através de Cristo, se aproximam dele através de Cristo, certo? E muitos de nós não receberemos nossas petições, nossos desejos e muitas promessas não receberemos. Se estes não receberam, porque todos eles não chegaram a entrar
assim, na terra prometida, digamos assim, a terra não foi deles, literalmente, mas eles declaravam e viviam essa realidade. Viviam já essa postura de peregrinos. E que aquela terra seria deles, certo? A nossa vida deve ser também regida nessa intencionalidade, nessa forma nessa perspectiva também, nessa cosmovisão passageira, certo? Isso nos dará identidade, um norte, e nos livrará de muitas frustrações e insatisfações desnecessárias, certo? Nos dará a força, um foco certo de nosso esforço, correto? É muito importante isso para a vida e a cadência da nossa vida cristã e da nossa intencionalidade e nosso esforço. Nos poupará muitas tristezas e insatisfações. E um coração que se é excessivamente amarrado ao sistema deste mundo, certo? Que pode tornar mais na frente algo sufocante que nos prenda a essa terra. Certo? Continuando aqui. O ponto D fala: fé de Isaac, Jacó e José sobre o futuro, né? Versos 17, 19. Isaac, aqui fala que pela fé Isaac abençoou Jacó. Pela fé Isaac será chamada tua descendência e considerou Deus Todo-Poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, né? Pela fé, olha, a bênção agora está sobre você, Jacó. Deus escolheu você. Deus quis que você recebesse essa bênção. E Esaú também. E essas coisas vão acontecer assim, assim, assim. Pela fé, né? E tal qual pela fé, como ele falou, assim aconteceu. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a essas coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Abraão já havia recebido então um prelúdio dos 450, 400, 300 anos que passariam os seus descendentes na terra do Egito. Naquela ocasião em que Abraão dividiu os cadáveres das rolinhas, dos pombinhos e dos bodes, e dos carneiros e das ovelhas, e tinha passado até a tarde, a noite, espantando os urubus e tal, até que apareceram aquele caldeirão e aquela antorcha que representavam a Deus, né? E esse momento de aliança, de revelação misteriosa que teve Abraão com essa experiência, Deus lhe mostrar então o que iria acontecer. Então isso foi passado oralmente como testemunho e fé a essa descendência de Abraão. Então Isaac sabia dessa história, apoiou suas atitudes e a sua forma de viver nesses testemunhos, tanto próprio como do seu pai que passou para ele, né? E também passou essa história oralmente para Esaú e Jacó, certo? E os descendentes de Jacó também, José também recebeu essa história, né? Se moveu nessa fé, nesse testemunho, sabendo que Deus iria abençoar ele, não tanto quanto pela história dos seus antepassados, do seu pai, mas também porque ele recebera testemunho através de sonhos, de sinais e de prodígios.
de que Deus estava com ele, de que era necessário que ele viesse até o Egito, certo? Ele prosperasse no Egito, trouxesse esse povo até aqui, livrasse sua descendência, e tanto quanto o Egito também, para que se cumprisse tudo isso, e ainda deu ordens: olha, vocês sairão dessa terra, vocês não fixarão aqui, porque nossa terra é lá, na terra que emana leite e mel. Moisés também, então, na próxima parte, vamos ver que também se moveu nesse testemunho e nessa fé. Mas todos eles era para mostrar o quê? Que viria o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, certo? Aquele que Deus disse: e a tua descendência e o teu descendente abençoará muitas nações, né? Deus falou para Abraão: e na tua semente, o teu descendente abençoará todas as famílias da terra. Na tua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Quem abençoa todas as famílias da terra? Se não é o Cristo, o Messias Jesus. Através dessa descendência veio, então, naquela lista enorme de Mateus, naquela lista enorme, na verdade, de Lucas, a genealogia de Cristo. Aí se vê todo o trajeto por esses nomes, desses testemunhos e fé que apontavam para Cristo. Que Deus nos ajude a não nos amarrarmos nessa terra, a não nos prendermos, a não nos sufocarmos com a vaidade e a correria deste mundo, mas que possamos fixar nossos desejos, nosso coração no alto, na pátria celestial, na cidade cujo fundador é o Senhor dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos também entender e imitarmos essa fé messiânica. Uma ocasião, Jesus estava sendo questionado sobre sua messianidade e muitas pessoas estavam rindo dele porque ele tinha falado: ele tinha falado que tinha conhecido Abraão. Aí as pessoas estavam dizendo: você não tem nem 50 anos, né? Então, a multidão está falando: você não tem nem 50 anos, disse que conheceu Abraão. E ele disse então: Abraão viu os meus dias e se alegrou. E ele também disse: antes que Abraão fosse, eu sou. As pessoas correram para pegar em pedras, para apedrejá-lo. Quando foram lançar para ele as pedras, ele passou no meio da multidão e ninguém viu mais ele. Tinha se escapado no meio deles. Miraculosamente, né? Jesus é o cumprimento do ápice da lei das Escrituras, é a maior promessa. E o povo de Israel, hoje, caído em seus delitos e pecados por não reconhecerem o Messias, Jesus de Nazaré, sofre. Eles são um exemplo triste de estarmos muito perto e não entrar. Que nós não sejamos intelectualmente apenas, mas que possamos ser de atitude e de obediência a Deus, reconhecendo plenamente todo o Cristo, tanto a sua doutrina, quanto a sua quanto a sua natureza, quanto a sua exigências, quanto a sua historicidade, que possamos aceitar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Inscreva-se no canal e deixe um like. Muito obrigado.